Fábrica de Fios WEG Motores. Senhor Luiz Carlos Buzarello, vice-presidente de segurança da ACIGES. Senhor Charles Fernando Scheffmeyer, coordenador de vendas da WEG Drivers e Controls. Senhor Odair Borges de Freitas, vice-presidente de núcleos empresariais da ACIGES. Senhor Osmair Carlos Junques, analista de marketing da WEG. A Associação Empresarial de Jaraguá do Sul tem a honra de recebê-los neste encontro empresarial. Passamos a palavra ao presidente da ACIGES, senhor Anselmo Ramos, para a condução da pauta. Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Obrigado pela presença de quem está aqui na mesa, é um prazer recebê-los. Temos uma semana bastante interessante, movimentando a casa, com assuntos importantes que darão projeção de Jaraguá para o cenário brasileiro, e também nós poderemos conhecer um pouquinho do cenário econômico, político brasileiro, diretamente daquele que é um dos maiores protagonistas aí, que é o próprio vice-presidente da República, e ele talvez esteja, por questões de horas ali, talvez esteja como presidente, né? Então é uma semana realmente bastante interessante para Jaraguá, e nós começamos hoje fazendo um pequeno balanço do que está sendo feito em termos de segurança na nossa cidade, e nós convidamos aqui o Tenente Coronel Reisdorf para fazer uma apresentação. Obrigado por ter vindo, Tenente Coronel. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado. Presidente, para nós é uma honra sempre poder estar aqui e dividir com todos, né, as ações da Polícia Militar em Jaraguá do Sul. Somos uma instituição pública e nós temos que dar conta de nossas ações por consequência. Então, para nós é uma honra. Daqui a pouco passaremos os dados referentes aí ao panorama aqui de Jaraguá do Sul e da área do 14º Batalhão. Pedindo permissão a todos aqui, vou ficar de pé para apresentar aqui os dados de Jaraguá do Sul. Uma breve panorâmica de números de segurança, não só ligados ao crime, mas todas as ações que o 14º Batalhão de Polícia Militar empreende aqui na nossa região. E nós estamos localizados nessa região aqui. O 14º Batalhão de Polícia Militar, eu sempre digo, né? Não é somente Jaraguá do Sul, sempre coloco isso. Nós temos responsabilidade sobre Guaramirim, Xireder, Massaranduba e Corupá. Em Guaramirim tem um capitão que é o comandante lá, é a segunda maior cidade dessa área do 14º Batalhão. Uma população de 271 mil habitantes, entre os quais 177 mil somente em Jaraguá do Sul. Por óbvio, todas as ações maiores de policiamento se concentram onde? Na sede do batalhão, que é aqui nessa cidade. Bom, aqui eu costumo dizer que nós temos, hoje na Polícia Militar, dois braços. Esse é o primeiro braço, um não menos importante do que o outro. Talvez aqui nem todos saibam, mas hoje nós trabalhamos com uma dualidade diferente do que a gente está mostrando aqui. Nós temos, para fazer um serviço de polícia, entre aspas, né, a parte operacional, o rádio patrulheiro, que é aquela viatura que está na rua, o canil, o tático e a Rogan. Por outro lado, nós temos investido muito mais nisso aqui que no policiamento, entre aspas, tradicional. Essas aqui são as nossas redes de prevenção que nós chamamos hoje. Inclusive, nós temos um oficial especialmente designado para cuidar disso. Talvez muitos que estão sentados aqui já sejam atingidos por uma das redes, pelo menos a rede de vizinhos, eu creio, ou já foi aluno do ProERD no passado. O ProERD está fazendo 20 anos aqui na nossa região. E ampliando esse ano, né, depois nós vamos conversar, o Rede Catarina, Rede de Proteção à Mulher, bastante ampliada no ano de 2019. Rede de Segurança Escolar, nós temos uma viatura destinada somente a esse tipo de trabalho, passa em todas as escolas particulares, municipais e estaduais, fazendo uma prevenção. ProERD dispensa comentários e apresentações, já há 20 anos, um programa consagrado, inclusive a nível, ele é um programa americano, é a nível mundial isso. Táxi seguro, com uma invenção aqui de Jaraguá do Sul e tem dado bastante certo. Cidadão do futuro, e sou estudante, sou cidadão.
Aqui é uma escola que nós pegamos no bairro de Santo Antônio, a Escola Francisco Solomon, e nós colocamos os policiais indo lá no início do expediente, é uma otimização do pessoal que trabalha administrativo. O que eles fazem? Colocam os alunos em forma, cantam o hino nacional, é um resgate de civismo, de disciplina, quase que militarizando a escola, por assim dizer, só nessa questão básica. E o cidadão do futuro, que é inerente do Jaraguá do Sul, são os meninos, né, os adolescentes masculinos, que são apenados aí pela Justiça da Vara da Infância e Juventude, especificamente, e fazem um trabalho de resgate social aos sábados lá no batalhão. Fica o sábado todo, então realiza atividade física, tem uma aula de civismo, outras discussões com policiais, faxina dentro do quartel, atividade de defesa pessoal, e depois é liberado. Então ele tem que cumprir um cronograma, isso é acordado com a Justiça, para poder voltar para, digamos assim, para a sociedade mais tranquilo. Por isso o programa Sou Estudante, Cidadão do Futuro. E o Sou Estudante, Cidadão Escola Militarizada. Rapidamente, né, para funcionar esses dois braços, assim, rapidamente, nós, tanto a parte ostensiva, a parte operativa da Polícia Militar e a parte preventiva, que eu coloquei aqui, um braço não menos importante do que o outro, nós precisamos realizar investimentos. Então os investimentos esse ano, lá no 14º Batalhão, giraram na ordem de 2 milhões. Recursos estes oriundos aqui do município, convênio de rádio patrulha com a Prefeitura Municipal e convênio de trânsito também junto à Prefeitura Municipal. Então eu dividi em 3 grandes setores de aquisição lá dentro do batalhão: armamentos e equipamentos. Então destaquei ali o armamento, a compra dos fuzis e de equipamentos diversos, ali inclui colete balístico, os etilômetros, por assim dizer, entre outros equipamentos, R$402 mil. Aquisição de viaturas, na ordem de R$1 milhão, viaturas adquiridas com recurso aqui do município. São 2 caminhonetes, 3 motos, 1.000 cilindradas, que vão especialmente direcionadas a Vulcã, 1.000 cilindradas Big Trail, né? Tipo Big Trail. E agora vai vir 5 Renault Duster que nós vamos distribuir para os policiamentos de rede. E a estrutura do quartel, para manter o quartel lá ativo, R$423 mil. A grande obra que nós vamos fazer é a revitalização do setor de trânsito. E lá dentro do quartel, quem for visitar, a gente já está arrumando para a acessibilidade. Então nós temos banheiro com acessibilidade, nós temos o setor de trânsito que vai contar com uma rampa, e nós ampliamos lá uma cozinha que era para atender o estudante, o cidadão do futuro, naquele programa, e atender os policiais. Tudo que nós estamos fazendo hoje no quartel está saindo fora da caixa. Então você vai no quartel, é um ambiente mais simples, limpo, como se esperar de uma organização militar, porém agora a gente está ampliando, a gente está colocando o material de primeira em todas as ampliações e situações que nós estamos colocando, tá? Para os policiais se sentirem valorizados. Então é uma forma diferente de ver até o público interno. Na questão criminal, e nós vamos direto aqui ao ponto, né, que sempre alça Jaraguá do Sul os comentários de cidade mais segura, ou estamos entre as cidades mais seguras do país, ou até hoje, né, atualmente em Santa Catarina, com dados do ano de 2017, nos encontramos em primeiro lugar em Santa Catarina. Cidade com mais de 100 mil habitantes, considerando o índice de homicídios, nós estamos em primeiro lugar em Santa Catarina. No Brasil, em quarto, dados de 2017. O que acontece? 2018 fechamos com 6 homicídios, 2019 temos 5. No Brasil, a letalidade a cada 100 mil habitantes é 30,8. Na nossa cidade é 5. 6 vezes menos. 6 vezes menos. Esse é o índice que a gente trabalha. O ano passado fechamos com 3,5. 3,5 que ficava em segundo lugar. Esse ano, se fechar em 5, vai dar 2,7 por aí. Provavelmente a gente vai alcançar a cabeça novamente ali nas cidades mais seguras do país. E desses 5, dois foram dentro de casa, né? Um ambiente. Ou esse ano ou ano passado? Esse ano, no ano passado, dos 6, 4 foram oriundos de violência doméstica, 2 feminicídios e dois companheiros mortos por companheiras e 2 de violência, de crimes violentos. Esse ano nós temos 5 de crimes violentos e não temos feminicídio. Então deu uma avaliada. Por isso que eu digo, a questão do homicídio é muito. A questão do homicídio, para avaliar uma cidade, eu peguei até os dados de Jaú, só por uma curiosidade, a questão de roubos e furtos eles têm muito mais que Jaraguá do Sul.
Então você pega só o homicídio para definir, mas é o que eles fazem, né? Os dados do IP. Letalidade tentada na nossa cidade aqui. Perfeito. Na nossa região, vou ampliar. Menos 39%. Quer dizer, a gente está tendo menos agressões que podem levar à morte. Menos 39% na região como um todo. Armas apreendidas. Na área do 14º Batalhão, 5 municípios, nós tivemos um incremento de 48 armas. Se você apreendeu mais arma, quem é analítico aí, já com a questão de letalidade tentada e outros fatores, ela começa a diminuir. Então é uma causa e uma consequência na questão de criminalidade. Na área do 14º Batalhão ainda tivemos roubos, né, que é o que mais interessa. A gente fica monitorando, a Polícia Militar agora tem um programa especial, tem dados semanais, ela monitora homicídios, tentativa de homicídio, roubos e violência doméstica. Isso são crimes que são avaliados semanalmente via comando geral. Então, na questão de roubos, nós estamos na nossa região com menos 20%. Na nossa cidade, com dados do primeiro semestre, menos 19%, furtos, menos 19%. Então, quando eu assumi o comando, dia 19 de novembro do ano passado, os dados já eram excelentes. A cidade já tinha um patamar de segurança muito bom. Nós conseguimos diminuir, em média, 20% nos crimes aí contra o patrimônio, que são os que chamam mais atenção. Na questão de apreensão de drogas, está aqui, nós tivemos uma apreensão, só numa apreensão 300 kg de maconha, foi aquele caminhão que bateu numa lombada eletrônica, depois foi abordado em Guaramirim, já no início do ano. O cão conseguiu lograr êxito, né, nosso canil, cão de faro, logrou êxito na localização da droga. E aqui essa tabela toda, peguei as principais questões de entorpecentes, né, cocaína, crack, êxtase, claro que tem outras drogas na nossa tabela. Só para dar uma panorâmica, é 5 vezes maior que a tabela do ano passado, em qualquer item ali que está descrito. Nós tivemos uma grande apreensão, nós trabalhamos muito essa questão de drogas esse ano, batemos forte nisso. E aí nós estamos tendo algumas consequências, depois a gente vai passar lá logo à frente também, como eu disse, tudo é causa e consequência. É aquele tipo aquele filme, Efeito Borboleta, mais ou menos você tem que estar analisando o tempo todo. Ocorrências, né? Boletins lavrados. Nós, 3.130 pessoas detidas, nós tivemos de janeiro a outubro de 2019, e nós temos uma média diária de 24 boletins de ocorrência em Jaraguá do Sul e 34 na região, bastante coisa. Aí envolve desde boletim de trânsito. Hoje o policial sai com tablet, que estão explicando, para quem vai falar da indústria 4.0, que é o assunto a seguir, a Polícia Militar de Santa Catarina é reconhecida e tem prêmios de nível internacional, porque é a primeira polícia que automatizou totalmente o serviço. Antigamente a gente sempre com uma pasta, agora eu vou atender um acidente de trânsito, puxava o formulário de acidente de trânsito, agora vou fazer a detenção de uma pessoa, outro formulário, apreensão de arma, outro formulário. Então o policial saía com uma pasta. Hoje não, ele sai com o tablet, aqui ele consulta todos os sistemas, consulta legislação, todas as ações, inclusive os procedimentos padrão da polícia estão descritos nas diretrizes, e aí ele consegue ter essa média diária de atendimento. Tem agilizado bastante. Outro ponto, talvez, que nem todos saibam, e é interessante ressaltar, eu consigo lançar programação operacional aqui pelo tablet. Então ele recebe as ordens de serviço também totalmente informatizado. O que ele tem que fazer durante a atividade se não tiver nada. Bem bacana isso e dando uma agilidade no processo. O que nós fizemos quando chegamos ao comando aqui do 14º Batalhão? Né? Especificamente, estou falando aí do ano de 2019 e assumi no final do ano de 2018. Né? Então, novas estratégias que adotamos ali que incrementou, diminuiu os números que nós tínhamos ali, especialmente nos crimes contra o patrimônio. Rede de vizinhos, isso aqui eu já conversei no CDL. A rede de vizinhos nós temos ampliado não só para as residências, nós ampliamos depois eu vou mostrar ali, de 30 redes, chegamos a 100 redes de vizinhos em Jaraguá do Sul, mas nós queremos ampliar isso para a área comercial. Então lá na Barra, já temos uma rede de vizinhos direcionada para a área comercial, queremos trazer para a área central e queremos jogar para a Ilha da Figueira, que a gente reputa como mais importante. Então, comércio, cuidando do comércio, tendo um link direto com a Polícia Militar. Hoje, com as 100 redes de vizinhos, nós implantamos aí, não faz um mês, né, uma porrada bastante grande, incremento bastante grande no segundo semestre, nós temos contato direto com mais de 3.000 pessoas em Jaraguá do Sul. A Polícia Militar tem esse contato.
via WhatsApp. Bastante interessante isso. E aí, o que nós fizemos? No mês de janeiro, quando as pessoas vão viajar aqui na cidade, nós tivemos uma diminuição dos furtos naquele mês em 33%, eu me recordo bem. Foi bastante. Reputamos a questão da rede de vizinhos. Rede de vizinhos não é para você cuidar da vida do seu vizinho, mas é para, olha, o portão ficou aberto, a luz ficou ligada, eu não vi com suspeito na rua, essa pessoa não mora aqui, liga lá, verifica. Então é isso que nós estamos tratando. Mas isso nós fazíamos antigamente. Mas é isso, esse é o retorno. Esse é o contato com, digamos assim, com o nosso potencial cliente face to face. Então é uma coisa interessante para nós. Da legitimidade das ações de polícia. Com o auxílio dessa casa aqui, trouxemos a diretoria certa feita, diante daquele dado que o senhor Anselmo levantou, nós tínhamos 6 homicídios. Dos 6, 4 ligados à violência doméstica no ano 2018, seria, como comandante, que estratégia que eu vou traçar para isso, né? E aí nós sentamos e verificamos o seguinte: eu não posso entrar na casa de cada um. Está tendo uma briga de marido e mulher, eu vou colocar um policial dentro de toda a residência de Jaraguá do Sul. Impossível, essa não seria estratégia viável, por óbvio. Então nós colocamos a questão da campanha, viemos até aqui, solicitamos ajuda para fazer uma campanha. Todos devem ter visto esses outdoors pela cidade, não só esse, como aquele do efeito dominó. A campanha teve 2 motes, né? Já que tratava diretamente da questão do feminicídio, a violência contra a mulher, a ampliação do serviço do Rede Catarina, que nós temos isso bem efetivo no batalhão. Inclusive, montamos uma sala dentro da estruturação lá que eu mostrei, R$403 mil. Uma das salas do batalhão foi colocada para o Rede Catarina, especificamente. Isso tem que ser atendimento mais humanizado, e as medidas protetivas aí que a gente coloca. Então nós viemos essa casa ajudar, colocamos a campanha, temos até a Catarina, e dentro do site do 14º Batalhão hoje, tem um chatbot que atende a mulher agredida e direciona, né? Não torna o atendimento, torna o atendimento mais humanizado, por assim dizer, porque tem perguntas e respostas dirigidas que culminam com o direcionamento para o 190 e o acionamento do Rede Catarina para aquela vítima. Então é um programa que a gente ampliou bastante. Ampliou tanto que do ano passado foram 43 atendimentos, esse ano estamos em 207. Claro, considerando que foi lançado em setembro do ano passado, mas mesmo assim foi uma das questões de comando de ampliação dessa importante ferramenta preventiva. Vamos lá. Outras ações, né? Aumento da ostensividade. Nós alteramos a programação operacional em alguns momentos, colocamos mais policiais parados. A gente não quer um policial somente rodando o tempo todo. Então ele para a viatura, desce, fica em um determinado ponto 10, 15, 20 minutos, meia hora, cumpre a programação, que é via tablet, retorna. Então a polícia militar é ostensiva, né? Vocês me reconhecem pela farda, reconhecem o policial pela viatura e pelo equipamento que utiliza. Então nós somos a polícia que deve aparecer. Quando eu assumi o comando eu dizia: vocês trabalham muito aqui, os índices são muito bons, mas nós temos que aparecer mais. Ah, mas não tem efetivo. Temos que aparecer mais, não interessa. Quem está na rua tem que aparecer. Quem está na rua tem que cumprir o papel que a polícia militar tem constitucional, que é de realização de policiamento ostensivo. Questão da cavalaria. Para o Natal nós vamos trazer novamente, Operação Natal aqui na área central. O canil também foi para o calçadão, foi bastante aceito. Ah, mas tem risco? Não. Temos foto de diversas crianças, pessoas ali, junto com o policial que é treinado. Claro, se a situação evoluir, ele verifica, não tivemos nenhum acidente, tão pouco nenhum incidente. Muito pelo contrário, a interação com a polícia militar, ela foi bastante positiva. E aqui, acho que a grande sacada que nós tivemos, que a polícia militar está tendo isso, né? A nível de estado, mas aqui a gente trouxe para a nossa região, são as ações de inteligência linkadas com as grandes operações. Quando eu cheguei em Jaraguá do Sul, perguntava de grandes operações, só as que são demandadas pelo Comando Geral. Não, nós temos a nossa demanda local. Nós vamos fazer as grandes operações do nosso jeito e aonde nós precisamos. Então nós fizemos o lançamento da Operação Muro 1 e 2. Essa foi interessante, porque o muro é muro em latim. Nós fizemos a cercania da nossa região. Então nós deslocamos para os municípios, fizemos tanto Guaramirim, Xireder, Curupá, própria Jaraguá do Sul, e fizemos o cerco, impedindo que o crime adentrasse. Por isso menos 20%, menos 19% de furtos e roubos aqui na região.
Dentro da Muro, nós tivemos uma fase dela, que foi os mandados de prisão ativos. Eu pensei, pô, eu estou preocupado com o ladrão que vem de fora, criei um muro. Então primeiro é o seguinte, agora eu tenho que ver quem está aqui dentro com mandado de prisão ativo. Então, nós fizemos uma fase da Operação Muro, para aprender quem estava com mandado de prisão ativo. Numa manhã, 6 mandados, à noite mais 3, algumas edições que a gente foi fazendo. Então, primeiro, tudo estratégia, né? Primeiro aqui dentro, vamos cercar, vamos limpar dentro, vamos continuar. Está fazendo mais ou menos um mês, a Operação Erika Modroc, envolveu 60 policiais, 18 policiais civis, a Polícia Civil ingressou conosco aqui nessa missão, foi bastante interessante. O que aconteceu? Por que houve essa Operação Erika Modroc? Pô, lá é uma área confortável? Não. Tentamos implantar uma rede de vizinhos. E aí chegaram em determinado momento e falaram o seguinte: aqui nós não queremos a rede de vizinhos. Mas por quê? Aí fomos verificar algumas questões de ameaça lá dentro para a não implantação da rede pela Polícia Militar. Olha o braço preventivo dando efeito no braço operativo, aquilo que eu falava no início. E aí nós montamos a operação, foi um dia, das 8 da manhã, necessariamente 8 da manhã, não foi operação 6 da manhã, né? 8 da manhã, para não atrapalhar quem sai do trabalho. O colégio geralmente era ocupação. Operação Choque de Ordem da Polícia Militar. Fizemos, foi sucesso. Passamos o canil, o tático, em todas as áreas. Na outra semana conseguiram achar 3 armas. Efeito bastante positivo. Hoje nós temos o rede de vizinhos lá e as viaturas fazem rondas periódicas. É uma área que nós recuperamos. Nós temos que antecipar as ações da Polícia Militar. A gente tem que ter antecipado. Está vendo lá na frente o que pode acontecer. Esse filme aqui eu vi em Joinville, né, quando você não chegou a segurar o Trentino, que é um residencial que tem lá na Zona Sul, com 50 blocos, né, virou uma cidade sem controle dentro de outra. Então, a gente precisa antecipar as ações o tempo todo. Aumento na sensibilidade, essa operação foi interessante, foi na rodoviária, com um canil, chegavam ônibus linhas de fora, faz parte da Operação Muro também, linhas de fora, aportam em Jaraguá do Sul, opa, desce todo mundo, uma linguiça da Polícia Militar, passa o cão, não localiza, perfeito, tranquilo. É um efeito psicológico muito grande, é um efeito de polícia ostensiva muito grande. Na entrada já vi que a cidade tem o policiamento. É a questão das barreiras, né? Barreiras policiais. Eu não sou muito adepto da barreira de trânsito, elas existem, devem existir, porque também você pode cometer crimes nessa área, mas as barreiras policiais estão para verificar as questões criminais diretamente. Ela tem um viés diferente. E as operações varredura em bares, boates, similares, para a questão... algumas áreas aqui de Jaraguá do Sul precisam para a questão de ordem e de ação policial muito direta, de presença policial militar muito direta. Esse aqui é o resultado da Operação Muro, né? Se eu estou... Geograficamente tem isso mesmo, né? Norte geográfico, Xireder, Guaramirim, Corupá, Massaranduba. Se eu fechar um muro aqui, quem que protege no meio? Trazendo a brasa aqui para Jaraguá do Sul não é o objetivo. Como eu disse, o núcleo tem 177 mil habitantes. Mas quem que eu vou estar protegendo? E isso tem causado o efeito desejado. Esse é o grande objetivo da Operação Muro. Outras questões que nós fizemos esse ano de 2019, né? Questão de treinamento de curso de rádio de patrulha avançado, os mini cursos, habilitação de fuzil, o APH tático que tem trazido aqui para a tropa como um todo, somos instrutores a nível estadual aqui nessa matéria. Trouxemos aqui para o nosso pessoal esse importante conceito, é o policial ferido em combate, ele mesmo fazer o resgate do colega bombeiro, né? Porque a questão do tiro, e naquele momento o bombeiro não tem área segura para agir, a gente está treinando nosso pessoal nisso. E algumas inovações tecnológicas que nós pretendemos, a gente sempre caminha esse viés, sempre potencializando o efetivo. É quem trabalha na rua. Lá no batalhão, a gente tem toda uma gama de computação para tocar o serviço. A parte de tecnologia, hoje na Polícia Militar, é bastante difundida. E eu quero trazer a questão de mira holográfica para os fuzis. A gente só não conseguiu concluir esse ano por falta de tempo hábil de colocar essa licitação na praça. Então, o que ela potencializa? O policial ergue o fuzil, já está vendo ali, ó. Está mirando lá na janela. Não é a mira laser que eu tenho aqui, né? Se eu colocar a mão na frente do laser, não passa. Essa aqui não. Ele fica vendo no vidrinho ali aquela mira. Então, uma evolução que aconteceu, um rápido engajamento, ele permite para o militar. Então, isso que nós queremos, potencializar. Nós queremos isso, já temos dinheiro aportado também, na ordem de R$300 mil. Óculos de visão noturna, não a geração que o americano utiliza, né?
Provavelmente eles utilizaram agora para matar esse final de semana agora que o Donald Trump anunciou o chefe do Estado Islâmico. Mas nós vamos conseguir o de terceira geração, o monocular ou binocular de terceira geração. Potencialidade gigante para o pessoal do tático, por exemplo, ou até do canil, e realizar uma busca em mata. Eu sempre digo, né? Nós não lutamos a guerra do século XXI, nós não, ainda não. O drone, com óculos de visão noturna, começa a lutar a guerra do século XXI. 2003, Afeganistão, foi uma guerra iniciada por forças especiais. É a primeira guerra da história das guerras do mundo iniciada por esse tipo de tropa. Os Estados Unidos colocaram por quê? Eles conseguiam ver o inimigo à noite, o inimigo não via eles. Vantagem tática bastante expressiva. Toda a operação se dá à noite. Morte do Bin Laden, à noite. Operação noturna, ou final de madrugada, porque ele tem vantagem tática com o uso desse equipamento. Dispensa comentários, né? Todo mundo sabe que trouxemos aí o DJI Matrix 210, é um drone profissional, com ajuda também aqui da Associação Amigos da Segurança, né? Que também materializou doações diversas, e estamos ampliando aqui o nosso, tanto a Prefeitura como o nosso presidente da Câmara está aqui, nós estamos ampliando esse aparelho agora, né? Na segunda etapa do projeto Drone 2. O que nós temos com o drone? Como eu falava, a gente luta essa guerra aqui, ó, uma guerra sem informação, né? Aí o policial está avançando e não está vendo que os marginais estão atrás do muro. E o americano sempre sai o quê? Sempre sai em qualquer missão com apoio ou com a visão aérea. Olha um dado interessante. Desde meados de 2014, a Força Aérea Americana está treinando mais pilotos de drone do que fighter jet, né? Pilotos de caça e pilotos de bombardeiro. Combinados. Ambos combinados. Então, quer dizer, a tecnologia a favor das ações. Essa imagem aqui, eu esqueci de citar, vou pedir licença para voltar. Ela foi feita por quem? O drone. Antigamente eu projetava o Google Maps lá, pegava o Google Earth para fazer alguma operação, e agora a gente pega o drone, faz todo o levantamento da área que a gente vai operar, e durante a operação do Erika Modrock, as tropas avançando ali na chegada, eu tinha 2 drones no ar fazendo monitoramento de toda a área. Toda a área. Monitoramento aéreo. Eu sou piloto de helicóptero da Polícia Militar, fiquei 10 anos operando o AIA antes de vir para Jaraguá do Sul. Eu consigo tirar fotos e planejar uma operação melhor se eu não usasse a aeronave para isso. A aeronave tem sua utilidade, questões de resgate, policiamento ostensivo, já chamamos, temos o contato com a aeronave aqui, porém, dessa forma de levantamento de informações aqui, só o drone consegue fazer. Então é uma questão bastante interessante. A câmera que nós vamos comprar agora é a XT2, que a Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal está disponibilizando. Então, essa aqui é a legítima parceria público-privada, né? Então, a privada trazendo para o público Polícia Militar a doação do drone, com a câmera de 30 vezes, e agora o poder público completando o aparelho com essa câmera termal aqui. Bom, essa câmera aqui dispensa comentários, 180 vezes, ela vai mais ou menos 500 metros no ar, 500 metros, o drone vai 7 km para frente, e ele tem um alcance que eu estou conseguindo ver uma placa sem a pessoa perceber que está sendo cuidado. Só não trouxe as imagens por questão de tempo, mas é bastante interessante. E a câmera termal, esse efeito aqui que ela vai me propiciar. Então, uma busca na mata à noite, tanto de um marginal ou de uma pessoa perdida, numa ação de defesa civil ou com o corpo de bombeiros, ela vai nos propiciar esse fator aqui em Jaraguá do Sul. Polícia Militar de São Paulo está adquirindo essa câmera agora, esse drone agora, adquiriu 5 drones, e no mundo ele já é consagrado como o melhor drone para trabalho policial. Isso dispensa comentários. Quando nós pensamos uma coisa para Jaraguá do Sul, pensamos em trazer o melhor. Não foi barato, né Buzi? Todo mundo se assustou lá, mas nós temos um aparelho de vanguarda aqui, operado hoje pela nossa polícia. Então aqui os dados aqui, né? Várias agências de polícia utilizando ao redor do mundo, Inglaterra, então na Europa está difundido, nos Estados Unidos bastante difundido. A polícia de Nova York tem um esquadrão de drone específico. Califórnia começou esse ano, quer dizer, então a gente não está... o Brasil está operando porque faz 5 anos... Não, está caminhando junto. Essa é a grande diferença. Antigamente as coisas chegavam atrasadas para nós. O meu policial ainda não tem o melhor armamento do mundo. Ele tem acesso à pistola, mas não é uma Glock. Acesso ao fuzil, ele já tem um parecido com o que o soldado americano utiliza, hoje fabricado pela Taurus. Fuzil IA-2 do Exército, similar,
muito bom. Agora, a visão que ele tem com esse aparelho aqui, aí começa a notar guerra do século XXI. É isso que nós queremos aqui. A potencialidade dele na Chitse, nós vamos ver isso, né? Jogar aqui em grandes eventos, arena, por exemplo, montado, cuidar de veículos. Potencializa a questão do efetivo? Claro. Antigamente teria que botar 10 policiais para cuidar do estacionamento, agora eu coloco um operando o drone, a dupla de Vulcan ali com rádio, e ele vai direcionando ali onde vai ter algum suspeito, alguma situação. Você com 3 policiais cuida do estacionamento da arena. Muito simples, muito tranquilo. Né? Com uma visão bastante privilegiada, por assim dizer. Autonomia meia hora, nós temos 8 baterias aí, fica até 4 horas no ar mais ou menos, com uma das câmeras. O que esperar do 14º Batalhão para o próximo ano? Nós vamos continuar fazendo isso. Foco na missão. Nós temos foco na missão. Nós somos militares. A nossa missão é policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. E dentro desse mote, a gente sempre que busca novas estratégias, seja no campo operativo ou no campo preventivo. A gente sempre vai trabalhar isso no batalhão. A gente sempre analisa estatísticas, né? O tempo todo. Eu não posso planejar uma coisa em janeiro e querer que ela dê certo em dezembro. Se eu fizer isso, a minha empresa está falindo. A minha empresa falindo. Aí todo mundo vai me chamar aqui e vai dizer assim, comandante, aumentaram os índices. Vai procurar com razão. Então, o tempo todo dinamizando a análise de informações. Porque um bairro hoje pode ser problema, amanhã pode ser outro. E o crime pode migrar. Essa questão. Esperar a inovação, se nós trouxermos o drone, nós vamos continuar ali operando na questão de óculos noturna, busca de mira holográfica, busca de outras ações com a Polícia Militar. Essa questão, esperar isso, a inovação constante, as ações do 14º. Integração da comunidade, somando seu baile, somando sua feijoada. Esse ano nós iniciamos a Corrida do Tático, foi um sucesso aqui no 14º Batalhão, e mais de 5.000 pessoas passaram pela nossa festa junina. Isso é uma integração social muito grande. Um público com a junina, um público com a corrida, outro público com baile. Então o batalhão sempre procura ampliar o leque de ações, fora o policiamento preventivo. Fora o policiamento preventivo. E as escolas que visitam o batalhão toda a semana. Resultados, por último, né? Que esperar do 14º? Grandes operações, operações de acessibilidade e resultado, foco no crime. Esse é o nosso trabalho, o tempo todo. Estamos aqui antecipando as nossas ações. Hoje nós somos uma polícia diferente daquela que eu ingressei há 27 anos atrás, como eu disse. E quando eu vim para cá, eu tive um desafio de sair de um serviço muito técnico, que era ser piloto de helicóptero, para cuidar de uma cidade que tem os índices criminais muito excelentes. E dentro desse desafio, assumi o comando de um batalhão com 201 homens, 200, me tirando, né? 201 comigo, e produzir um resultado que impacta não somente a Aragão do Sul, impacta a região como um todo, e nos coloca sempre, não sobre o que eu estou falando, o comando geral sempre referencia o 14º Batalhão como um batalhão modelo para a Polícia Militar de Santa Catarina, principalmente na integração social que nós temos, e uma das integrações importantes que nós vamos apresentar na FACISC, né, falando aqui para os associados especificamente, é o case de Aragão do Sul de sucesso. Enquanto Florianópolis apresentava o norte da ilha, que é uma recuperação imobiliária, é uma recuperação de uma área conflagrada com efetivo de fora, nós estamos dando conta do recado com o nosso efetivo, o nosso pessoal, o nosso material, os empresários, as entidades de classe, a comunidade que abraça a Polícia Militar, isso que torna diferente. Isso nos faz 14º Batalhão, isso nos faz produzir as ações que nós produzimos e mostramos aqui muito rapidamente, né? Acho que até passei o tempo, mas muito rapidamente aqui para todos os senhores. À disposição. Obrigado. Obrigado, Coronel Reisdorf. Parabéns pelos resultados. A gente sempre tem trabalhado nesse sentido. Acho que a comunidade há muito tempo entendeu que a segurança é uma questão estratégica para Jaraguá como um todo. E a gente só tem um pedido, na verdade são dois. O primeiro é para não desanimar, porque é muito fácil quando chega de certo ponto, de repente desanimar, mas acho que não é o caso seu, o seu perfil é diferente. E também nos ajudar a mudar essa questão da violência doméstica, os feminicídios, a agressão contra as mulheres. Acho que
aqui as empresas como um todo, de alguma forma, respeitando todos os bloqueios e as questões éticas que são pertinentes, nós temos como ajudar, nós temos que reverter essa questão que não condiz com a sociedade janaguense. Conto com os senhores, né? Conto com os senhores, vamos continuar a campanha, acho bastante interessante. E ano que vem podemos trabalhar uma questão da Polícia Militar para ir às empresas, auxiliar nas palestras para os colaboradores, ampliando, né, essa visão de crime contra a violência, principalmente doméstica. A questão do efeito dominó, cortar o efeito dominó. Não é só a agressão do marido contra a esposa, mas é um pai gritando com o filho, outro filho gritando com o irmão, quebrar esse ciclo vicioso, né, já dentro dos lares, e isso vai refletir com certeza lá nos índices de segurança pública futuros. Ok, muito obrigado. Eu vou pedir licença para o senhor, eu vou anunciar o nosso trabalho que foi feito semana passada, juntamente com o Odair, o Zarão. Nós estamos lançando o podcast das CIGES. O primeiro tema foi gravado com o Coronel Resdorf e o Busa, e estará sendo vinculado a partir de hoje ou amanhã. Já terá o acesso ao link. Ficou interessante, uma complementação do trabalho, do que foi visto, o balanço desse um ano, tanto a pessoa, Márcio Resdorf, quanto o Coronel, para poder integrá-lo na nossa cidade, com todas as suas, que o abraçou e quer continuar abraçando ao senhor. Então, a partir de amanhã, teremos aí à disposição para aqueles que quiserem complementos de informações da área de segurança. Ok, vamos falar um pouquinho de futuro, mas futuro não, porque já está acontecendo, né? Então, falar da indústria 4.0 e... abertura online de ocorrências, publicação, tudo mais. Na sequência, fazendo um parênteses aqui, o Renato ele vai falar de uma solução caseira, né, Renato? Mas hoje nós temos a solução já disponível para vocês em software, propriamente dito. E aqui tem uma visão global desse PC Factor, desse produto que é gestão, tá? Nós falamos aqui, eu estou aí antes, tá? A gente está falando de rastreabilidade, consumo, produção, a parte da manutenção, né? Parte de matéria-prima, a parte ali de cálculo, qualidade. Então, eu tenho um gerenciamento completo da minha fábrica e através desse software. Vou citar um exemplo aqui, por exemplo, em rastreabilidade e consumo. Para determinado produto, eu gasto 20 kg de matéria-prima para fazer. Então, eu faço o apontamento, o operador faz o apontamento na saída da expedição, traz aquele saco, 2 sacos de material, que cada um vem 10 kg, começa a produzir o que ele está produzindo, e só que no final não saiu 20 kg de produto acabado, né? Ele não conseguiu justificar onde ele usou 10 kg. Com um software que faz essa rastreabilidade, faz todo esse gerenciamento, ele vai poder apontar lá dizendo o seguinte: sim, eu peguei 20 kg da expedição, porém ao chegar na máquina, a embalagem não era das mais adequadas daquele produto, ela rasgou e eu perdi 10 kg daquele produto. Eu só consegui produzir com os outros 10 kg que eu tinha lá naquele saco que não abriu. Então eu consigo ter informações para saber que o fornecedor está me entregando inclusive um produto com uma embalagem inadequada para o meu processo. Eu vou poder cobrar lá do meu fornecedor. Isso é um exemplo do que a gente pode acompanhar através do software de uma maneira bem simples, tá, pessoal? Então, que problemas ele resolve, né? Então, automação de coleta de dados. Eu tenho um sistema online que eu consigo saber na hora o que está acontecendo. A máquina parou. Eu não vou esperar o operador gerar o relatório de entregar para o cara da manutenção, que foi fazer a manutenção, voltou, e só no final da semana que gera o relatório de todas as manutenções que foram feitas. Não. Na hora, com um sistema chamado MES, eu consigo saber o que está acontecendo. E no futuro, né, nós temos aqui essas tecnologias que habilitam essa situação da indústria 4.0, e eu tenho conectividade entre essas camadas, seja ela na horizontal ou na vertical. No futuro, enxerga-se que tudo isso vai estar conectado entre eles a qualquer momento, né? Eu teria as mesmas 5 camadas aqui, e todas elas interligadas, possivelmente falando em aplicativos e tudo mais, que é o que a gente já vive na nossa vida pessoal, né? Muito que nós temos na vida pessoal está migrando para dentro das nossas empresas. Mas beleza, Charles, você falou em conectividade, né? Que é a tal da IoT, Internet das Coisas, né? Ou IIoT, Industrial Internet of Things, né? Que é a Internet Industrial das Coisas. E quando eu falo, né, nessa parte de conectividade, indústria 4.0, também não se assustem, pessoal.
A gente também não está falando da indústria especificamente. Talvez tenha um público aqui que não está dentro da indústria, da empresa indústria, né? A tradução de indústria 4.0, ela vem do inglês que fala de industry. Industry, sim, é empresa também numa tradução, mas ela também é um negócio, né? Então, vocês podem ter certeza que o que a gente mostra aqui dentro de uma máquina que tem uma esteira ali, talvez, ela também se aplica numa padaria ou em qualquer outra empresa, não necessariamente só dentro da indústria, tá, pessoal? Vamos lá. Falando aqui dessa situação em si, né? Aqui, ó, dispositivos, né? Na parte da internet das coisas. Dispositivos de automação industrial conectados para monitoramento, coleta, troca e análise de dados com o objetivo de fornecer insights. Então, aquele operador que está mexendo na máquina, ele sabe da informação. E se eu tiver um software que faça esse controle, eu consigo ter isso na hora, saber do que está efetivamente acontecendo, né? É importante a gente saber, não é toda a máquina que tem um CLP que obrigatoriamente ela já está apta a fazer indústria 4.0. O que eu preciso ler dessa máquina? Quais informações são importantes? Vocês vão ver depois lá quando o Renato comentar dos casos da VEG, vocês vão ver que também são necessárias algumas adaptações. Aquela máquina não tem aquele sensor, não tem aquela informação que eu quero coletar, eu preciso adaptar o sensor lá. E aqui a gente vê a tradicional nuvem, a cloud, onde nós temos o tráfego das informações, e ainda aparece uma informação nova. Vocês vão ver bastante esse ícone aqui, on-premises, que é, beleza, Charles, eu não quero mandar as informações para a nuvem, eu vou usar o servidor da minha própria empresa para fazer o armazenamento dos dados e o tráfego das informações pela intranet. Funciona também. Inclusive a VEG tem soluções implementadas dessa maneira. Quais os benefícios que nós vamos ter disso aí? Vamos lá, é o que busca, todo dono de empresa busca. Melhorar a eficiência operacional, reduzir tempo de inatividade, melhorar a produtividade, aumentar a segurança do operador. Então são vários benefícios que nós conseguimos alcançar aplicando essas tecnologias e aplicando isso da maneira correta dentro da nossa empresa. Ok? Vamos lá, visão da VEG. Eu mostrei uma pirâmide para vocês. Essa aqui é uma pirâmide que traz a visão da VEG. Basicamente, nós estamos falando da mesma coisa. Nós estamos falando de equipamentos, sensores, integração e a coleta dos dados. Depois, nós estamos falando de monitoramento, análise e, sim, o topo da pirâmide. Aqui aparecem todos aqueles pilares que falam-se de indústria 4.0. Eu preciso da conectividade, eu preciso do tráfego de informações seguras, eu preciso do banco de dados, eu preciso de robótica, enfim, uma série de informações. E a gente culmina falando de uma delas que é a parte de inteligência, analytics, né, e inteligência artificial. Né? Aqui eu faço das palavras do Grilo, que em algumas oportunidades já fez. Né? O que é o contrário de artificial? O que é o contrário de artificial? Natural, bacana, né? Então, toda essa tecnologia vem para quê? Para que eu tenha as informações, sim, online, na palma da minha mão, e o dono da empresa, o diretor da empresa, o chefe da área de produção, ele consiga chegar na empresa e saber que existe uma máquina parada, ou saber que aquela máquina está produzindo a contento, a quantidade exata de peças, não teve quebra, os produtos estão saindo com qualidade e tudo mais. Então, imagine só, ele tem acesso às informações e antes de chegar na empresa para trabalhar, propriamente dito, ele já sabe que ação vai tomar. Se ele identificou que tem uma máquina que não está produzindo a quantidade exata, então ele já sabe com quem que ele vai conversar quando ele chegar na empresa. Já sabe que ação que ele tem que tomar. Então isso é muito importante, né? Obviamente caminharemos para lá, inclusive nessa parte de inteligência artificial, a VEG também, sim, vai investir nessa linha. Aqui uma arquitetura de automação, onde a gente enxerga essa parte de conectividade. Então, seja no chão de fábrica, motor, transformador, enfim, eu consigo ter os equipamentos conectados, basicamente chegando, né, com a parte da automação e com os recursos e redes de comunicação que nós conseguimos implementar, levando essas informações para uma plataforma, seja ela na nuvem ou mesmo no servidor, como eu comentei para vocês, disponibilizando isso para um software para fazer o gerenciamento.
A gente vai falar mais ainda sobre isso aí, tá, pessoal? E aqui já aparece o tal do MES que eu comentei para vocês, e mais à frente a gente avança mais. Dentro da plataforma, então a VEG já possui uma plataforma, está atualizando ela, inclusive, também. É um portal onde eu vou coletar todas essas informações, eu vou ter um acesso rápido e fácil, e vou fazer toda a gestão do que eu tenho para analisar, todo o monitoramento que eu tenho lá, tudo isso num ambiente amigável e fácil de trabalhar, ok? Dentro da visão da VEG também, né, continuando nessa linha, a VEG não parou, talvez alguns de vocês já observaram, foram 2 aquisições de empresas recentes, e se encaixam lá dentro da pirâmide. Essa pirâmide é uma transcrição daquela, onde começa a aparecer uma empresa chamada PPI, que é uma empresa específica de MES, que é gerenciamento de chão de fábrica, né, Manufacturing Execution System, e uma empresa chamada B2Com. Quem que é PPI? PPI é uma empresa de mais de 25 anos de experiência, com tecnologia para manufatura e automação industrial, e com sistemas de boas práticas de gestão industrial, Lean, Six Sigma, PM, excelência operacional de chão de fábrica. Ok? Então, a PPI já traz essa bagagem para dentro da VEG, principalmente dentro da indústria de manufatura, né, com consultoria e todas essas soluções para fazer o gerenciamento de chão de fábrica. Falando de V2Com, uma empresa focada em conectividade, mais de 17 anos de experiência, com foco em telemetria, conectividade, né, incluindo a geração de relatórios das perdas, controle das perdas, né, e aqui aparece umas informações bem interessantes. Empresa com tecnologia em comunicação via satélite, inclusive 5G. Estamos começando a falar de 5G no mundo. E com mais de 1 milhão de equipamentos já conectados dentro da sua plataforma. Que é um pouquinho do que é a V2Com e de quem ela já está atendendo a nível mundial. Agora, na parte de exemplos, pessoal, eu passo a palavra aqui para o meu colega Osmair. Ele vai falar um pouquinho do que a VEG já tem em solução, pensando em manutenção de motores com o nosso equipamento chamado MotorScan. Obrigado, Charles. Boa noite a todos. Falando um pouquinho sobre um produto que nós lançamos há um pouco mais de um ano, é o VEG MotorScan, um sensor de monitoramento das funções do motor elétrico, do funcionamento do motor elétrico. E é um produto que tem tido bastante sucesso no mercado. Nós estamos atendendo o público não só no Brasil, mas a nível mundial. E é um sensor que faz então a gestão do funcionamento do motor elétrico, medindo algumas características desse motor, como temperatura de funcionamento, vibração, tempo de funcionamento. E nós, desde que nós temos esse produto, nós temos também complementado novas características, novas funcionalidades, e os clientes têm então acesso a essas novas funcionalidades sempre que elas são lançadas no mercado. Esse produto, o VEG MotorScan, ele trata-se de um sensor de monitoramento, tá? Que é esse que eu tenho aqui comigo, um pequeno sensor, em conjunto com um aplicativo mobile que é instalado no tablet ou no smartphone, e a plataforma VEG IoT, que já foi comentado aqui pelo Charles. Tá? Então, o sensor ele é configurado com alguns parâmetros do motor elétrico e ele passa então a enviar informações desse motor para essa plataforma, onde o usuário depois pode ter acesso a essas informações, receber alertas sobre o funcionamento do motor e poder estar atuando de forma preventiva nas questões de manutenção. Então, o grande objetivo desse sensor é justamente evitar paradas inesperadas no processo de produção, e assim eu ganho em produtividade. O sensor ele é aplicável em todos os motores, produzidos ou não pela VEG. Tá? Ele pode ser inclusive aplicado em motores que já estão em campo, motores já usados.
e ele passa então a medir a vibração. Tem um acelerômetro que mede a vibração em 3 eixos de direção, mede a temperatura de funcionamento do motor e o tempo de operação. Nós recentemente também lançamos uma versão 2 desse sensor. Na verdade, o hardware é o mesmo, uma atualização de firmware que foi disponibilizada a todos os usuários, e o sensor então passa também a fornecer novas medições, como diagnóstico de desbalanceamento, desalinhamento, espectro de vibração, uma estimativa da carga do motor elétrico, que são características importantes, por exemplo, para fazer um correto dimensionamento da carga e do motor que está sendo utilizado. Esse sensor é alimentado por uma bateria. Essa bateria ela tem uma estimativa de vida útil de 3 anos de duração. Tá? E a comunicação dela desse sensor pode ser através de um protocolo Bluetooth, que é via smartphone, um tablet, como eu comentei. Ou então, estamos também lançando agora no mercado um gateway. Imaginem, é um roteador que faz a coleta desses dados automaticamente e o envio dessa informação através de Wi-Fi ou através de um protocolo 3G, 4G para essa plataforma VEG IoT. Então eu passo a automatizar também a coleta dos dados e aí eu otimizo a rotina de inspeção, de coleta de dados desses motores e disponibilizo essa informação à distância em qualquer lugar do mundo. Eu posso ter acesso a essas informações. O aplicativo, através do aplicativo eu faço a configuração, eu posso ter acesso também, assim como na plataforma IoT, eu posso acessar essas informações pelo próprio aplicativo, e eu posso, através desse aplicativo também, requisitar medições instantâneas. Ou seja, imagine um operador estando do lado do motor elétrico e ele deseja, ou ele verifica que tem alguma condição ali especial e ele deseja verificar naquele momento, naquele instante, o que está acontecendo, qual é a medição no local. Então ele pode tirar o celular do bolso, hoje todo mundo anda com o celular, e requisitar uma medição instantânea naquele momento. Essa medição ela também é enviada para a plataforma e ele tem acesso a essas informações então através do aplicativo ou na VEG IoT Platform. Como é que esse sensor funciona? Né? Ele é um sensor totalmente sem cabos, ele não é invasivo, ou seja, você não vai precisar de uma alimentação externa, de conexão de cabos. Ele é um sensor que ele é montado na aleta de refrigeração do motor, ele vem com uma bucha e um parafuso. O usuário ele faz essa instalação na aleta, é uma instalação mecânica, não elétrica. Como eu falei anteriormente, a alimentação desse sensor é via bateria, então não há conexões elétricas, é uma instalação bastante simples que é feita, né, com o sensor. E ele passa então, através dessa configuração inicial, ele passa a realizar medições periódicas e a enviar essas informações através do celular ou do gateway para essa plataforma baseada em nuvem. Aqui uma breve explanação de algumas telas, apenas para demonstrar, né, o aplicativo mobile. Depois o nosso amigo Renato aqui vai mostrar para vocês no ambiente real, que é a plataforma IoT. A gente vai abrir aqui e ele vai visualizar lá os sensores que ele tem instalado lá na fábrica de fios, na VEG, e como é que está a situação atual no momento agora, ao vivo, dos sensores, né, mandando dados para a plataforma. Então aqui, a primeira tela, né, mostra uma conexão do motor, a sincronização de dados, o monitoramento dos motores em sinal de semáforo, né, sinal verde, o motor está operando em condição normal, o sinal amarelo, um nível de alerta foi emitido, o sinal vermelho, uma condição mais inesperada e que sugere inclusive que a máquina seja parada e seja executada uma manutenção. A análise das informações, se eu quiser obter dados numéricos, né, dos valores de medição, de temperatura, de vibração, isso também é possível. E eu consigo, inclusive, verificar a localização onde esse motor está instalado com o aplicativo mobile. No portal eu também consigo ter acesso às mesmas informações, mas aí de uma forma mais aprofundada. Esse portal
local está baseado em nuvem, então eu consigo ter acesso a essas informações de qualquer lugar do mundo, desde que essas medições do sensor elas tenham sido coletadas através do aplicativo ou automaticamente através do gateway. E aqui então eu tenho acesso também a algumas opções do usuário, como setar níveis de alarme para que o usuário seja comunicado por e-mail ou pela mensagem no próprio aplicativo de que o motor ultrapassou os limites de temperatura ou de vibração. E ele possa então atuar preventivamente antes que o motor quebre. Aqui eu já comentei, né, como o sensor é instalado, de forma bastante simples, fixado na letra do motor com um parafuso, tá, sem requisitar qualquer conexão elétrica de cabos. O valor que a gente tem para esse produto para o cliente, né, como eu comentei, a gente visa ter aí uma redução do tempo de parada, de manutenção, uma otimização da coleta de dados. Imaginem que hoje, normalmente, os clientes eles subcontratam empresas que fazem essa coleta de informações, de vibração, e isso tem um custo bastante elevado. Isso é feito periodicamente, então isso não garante que entre uma coleta e outra o motor não vai ter problemas, não vai quebrar. Aqui eu estou aumentando esse número de dados, eu tenho a informação basicamente online, sempre à disposição do usuário, na mão do usuário, e ele pode atuar preventivamente de forma mais garantida, evitando que quebras aconteçam. Economia, né, com peças sobressalentes, uma vez que eu sei no momento em que o motor tem uma tendência de sair do ponto de operação normal, eu consigo programar minha fábrica, eu consigo programar motores ou peças sobressalentes que precisam ser substituídas, e eu evito de manter essas peças em estoque.